A gente volta falando já sobre a saída do ministro da Educação, Abraham Weintraub, com o deputado federal pelo PSL, Sanderson. Boa tarde, deputado. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Visão CNN. Bom, eu quero começar falando sobre a saída do ministro da Educação, como ela impacta o governo, já que ele é um nome forte na base de apoio do presidente, inclusive um militante do bolsonarismo, como ele mesmo se define, deputado. Boa tarde a todos. Boa tarde. O ministro Abraham Weintraub cumpriu sua missão, deu sua colaboração com o país, com a nação. Ontem o próprio presidente Bolsonaro fez um vídeo oficializando essa saída, agradecendo pelos serviços que o ministro Abraham Weintraub prestou. Mas agora o governo federal, toda a sua equipe está voltada a entregar resultados, seja na questão da educação, seja, sobretudo, na questão da saúde pública. Estamos aí em plena pandemia, numa crise de saúde pública que afeta a economia, sobretudo. Então, a missão agora, a prioridade do governo federal, que é liderado pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, é focar, continuarmos resolutos na busca de soluções, prioritariamente para a saúde pública, para a economia e agora na questão da educação, considerando a saída do ministro, trabalharmos para a indicação do novo ministro, que pode inclusive ser o número 2, e aqui vai uma crítica àqueles que têm dito que o número 2 vai resolver, tomara que resolva, né? Mas quero lembrar que o número 2 era o substituto do ministro Weintraub, era o homem de confiança do ministro da Educação. Então, fica aí, parece que meio que já flagrante, que essa implicância, essa quase que perseguição a tudo aquilo que o ministro Abraham Weintraub realizava é algo, sim, aparente. E contra isso que nós precisamos retirar esses componentes políticos. A deputada que me antecedeu, a deputada Tabata, falava em politicagem, mas isso aí, na minha visão, né, respeito à opinião dela, mas na minha visão, essa versão, essa narrativa dela é politicagem. Porque o ministro Abraham Weintraub não servia. O substituto dele, que era o homem de confiança dele, aí serve. Então, são narrativas, são versões que não ajudam em nada. Vimos que o ministro ficou aí 1 ano e 2 meses à frente do Ministério da Educação, um ministério complexo, que conta com um orçamento de 150 bilhões de reais. A deputada Tabata falou também em estratégica ou em estratégia política nesse último ano. Nós não temos estratégia para a educação nos últimos 30 anos. Nós vemos aí, vimos de 30 anos de políticas públicas equivocadas, na minha visão, né? É só verificar que ano após ano o Ministério da Educação teve orçamentos aumentados, majorados, e os resultados não aumentaram. Ao contrário, até há um número o índice de analfabetismo diminuiu, mas o índice de analfabetos funcionais aumentou e aumentou bastante. Nós temos aí um índice até alarmante, e é um índice que o ministro Abraham encontrou lá no Ministério quando chegou, e isso fez com que ele, inclusive, se indignasse em certo ponto, porque investindo bilhões de reais e nós tendo o número de analfabetos funcionais crescendo. Isso é algo que não dá para admitir. Quase 1/3 da população brasileira, ou quase 1/3 daqueles que saem das universidades, 30%, não conseguem simplesmente entrar no mercado de trabalho por falta de qualificação intelectual, qualificação profissional. Deputado, mas aí, só para eu entender o que o senhor está tentando explicar, que isso seria que mesmo com investimento, as escolas e universidades não estariam trabalhando da forma correta e por isso a quantidade de analfabetos funcionais, mas o Ministério da Educação estaria fazendo a sua parte e não seria responsável por isso? Explique melhor para a gente, por favor. O cenário, o panorama encontrado no Ministério da Educação, quando o governo Bolsonaro chegou em janeiro de 2019, era um cenário caótico, um cenário horrível e que ainda não foi modificado. Como eu disse, nesses 30 anos, né, foram diversos governos que falharam nas políticas públicas da educação, achavam que era simplesmente colocar dinheiro e o resultado viria. Não, não basta colocar dinheiro. Tem que colocar dinheiro, mas tem que colocar, sim, políticas públicas sérias voltadas
ao aprendizado do aluno, à qualificação profissional para os alunos poderem ingressar no mercado de trabalho. E nós vimos que isso não aconteceu, né? Havia muito mais preocupações em formar militantes, em formar ativistas ideológicos, do que formar advogados, formar médicos, dentistas, economistas. E quando eu falo de aumento, isso é um dado oficial, quando eu falo em aumento do índice de analfabetos funcionais, é algo muito preocupante, porque aí nós estamos até mascarando. Nós temos 4% de analfabetos no Brasil, completos, mas quase 30% de analfabetos funcionais, né? Então, aí tem sim um problema que tem que ser enfrentado. Nós temos uma rede de 69 universidades federais no Brasil, são 30 institutos federais, né? Das 69 universidades, dando um exemplo agora específico do coronavírus, o Ministério da Educação, através do ministro Weintraub, há 3 meses autorizou as universidades federais do Brasil a utilizarem o sistema remoto de educação à distância. Há 3 meses o MEC autorizou. Das 69 universidades, apenas 6 universidades com a sua autonomia. Isso não cabe, o ministro não tem poder para determinar que a universidade X, Y, Z adote o sistema remoto. Mas apenas 6 universidades adotaram. Então, temos aí 63 universidades que não estão tendo aula. Professores recebendo alunos parados e poder... mas os alunos não têm condições materiais. Muitos alunos têm condições materiais, nós sabemos, temos recebido inúmeras reclamações. Eu mesmo tenho familiares que têm relatado que estão aí há 3 meses parados em casa, pedindo, inclusive, atividades das universidades, e as universidades simplesmente não tomam nenhuma medida para que a educação à distância, nesse momento atípico, nesse momento de crise, seja utilizado. 6 universidades do Brasil apenas estão, 2 delas no Rio Grande do Sul, 6 universidades apenas no Brasil estão com atividade acadêmica remota, dando os professores ministrando aulas, com tarefas, com atividades de leitura. E, aliás, falando em leitura, isso é outra crítica que o ministro Weintraub tinha feito várias vezes, que os alunos brasileiros, e isso não é porque eles querem, porque o corpo de professores brasileiro não incentiva a leitura, ensino fundamental, ensino básico, ensino de 3º grau, né? E o aluno que não lê, que não cria o hábito da leitura, obviamente terá sérias dificuldades de interpretar textos, de, inclusive, interpretar situações do dia a dia. Deputado. E aqui eu cito uma situação de escolher seus gestores, escolherem seus políticos, seus deputados, seus senadores. O que o MEC fez para mudar isso? Desculpa, Luciana, só para eu não estou entendendo. O que o MEC fez para mudar isso diante disso, deputado? Só para a gente arrematar essa parte, eu já libero a entrevista. O MEC, em 1 ano e 2 meses, procurou adotar medidas em 1 ano e 2 meses que em 30 anos não foram realizadas, que foi tentar levar mensagens de despolitização das instituições públicas federais. Tentar, movimentando toda a comunidade, pais, alunos, professores, deixando sempre claro que as universidades, as instituições de ensino têm autonomia, são respeitadas, mas precisamos valorizar mais o ensino propriamente dito do que as questões ideológicas, políticas ou mesmo o ativismo político que tem sido criticado por várias famílias, vários pais dizendo, não, eu quero que o meu filho saia com condições de entrar no mercado de trabalho e não de sair da faculdade e ingressar no mundo político. Deputado, de forma prática, eu tenho 1000 perguntas para o senhor, mas a gente tem que ter um tempo muito restrito. E aí, de forma prática, a gente tem, por exemplo, uma grande discussão, e eu estou fazendo essa pergunta para todos. Aliás, 2 perguntas que eu estou fazendo para todos. A questão do Fundeb, que é fundamental para a educação básica. E aí, o governo tem sido acusado de não trabalhar isso. Quem está tocando mais o processo é o Legislativo. Então, vamos pensar para frente, para a nossa discussão avançar. O que é possível ser feito por parte do governo? E aí eu lhe pergunto também, que é uma pergunta que eu fiz a todos, por que o último ato do ministro Abraham Weintraub foi retirar essa portaria que incluía negros, indígenas e pessoas com deficiência na pós-graduação? É importante registrar
que, primeiro, essa portaria não foi feita de assodamento. Ela já havia uma programação, independente da saída dele ou não, essa portaria seria publicada. E ela não trata da revogação de políticas públicas voltadas a cotistas. É uma comissão que tinha um caráter temporário, que tinha um prazo, inclusive, de 90 dias para prestar resultados. E é uma comissão lá implantada em 2016, se não me falha a memória, 2016, nós estamos em 2020. Ela, em razão de ser intempestiva, ou seja, não tinha mais razão de ser, foi revogada. Não há aí nenhum motivo político, ideológico, muito menos uma perseguição por parte do ministro. Era uma portaria que já estava com a programação para ser anulada, para ser, melhor, revogada, não é para ser revogada, e isso foi feito. Né? Obrigada, deputado. Não há nesse processo nenhuma perseguição ou atos dessa natureza. Sobre o Fundeb, deputado, só para a gente tentar avançar também, porque é muito importante essa discussão, o senhor que conhece bem a educação sabe dizer sobre isso. O ano passado houve uma série de discussões voltadas à Fundeb, de que o governo federal não tinha interesse em investir no ensino básico, enfim. E nós vimos que isso nunca passou de narrativas. Nós tivemos sempre o maior interesse em investir no ensino básico, em todas as esferas de ensino. Né? Agora, nós até chegamos, em certo momento, buscar informações concretas. Né? Os atores diziam que o governo não queria prestigiar o Fundeb. Citem, então, qual a medida concreta que o governo federal adotou para alijar o bom andamento do Fundeb. Nunca houve essa citação, porque, na verdade, né, eram narrativas, eram versões que indicavam situações que não foram comprovadas, como não podiam ser comprovadas, porque não havia essa tentativa de alijamento. Deputado Sanderson, quero agradecer muito, mais uma vez, o senhor por estar aqui nessa tarde, no Visão CNN, esclarecendo aqui para a gente algumas informações, fatos e trazendo também o seu ponto de vista, que é o ponto de vista também do governo. Muito obrigada, deputado Sanderson. Bom fim de semana. Muito obrigado. Não sei se me permite fazer uma última colocação. Sim, claro. Eu considero abusiva essa medida, respeito, mas considero abusiva a medida do senador que busca a apreensão, a retenção do passaporte do ex-ministro. Ele não é um criminoso, não é investigado sequer. Aí sim, uma implicância, uma perseguição que nós, enquanto sociedade, não podemos permitir. Bom, o deputado Sanderson se fala aí da medida do senador Fabiano Contarato, da Rede, que pede que o ministro, ainda ministro da Educação, Abraham Weintraub, impede que ele deixe o país